A matriz serigráfica é basicamente composta por um tecido preso a uma moldura com um certo grau de estiramento. A ideia fundamental da serigrafia é fazer a tinta passar por entre as tramas do tecido e se depositar em outro material, formando uma figura. Para que a figura seja formada, basta orientar a passagem da tinta. Isto se faz obstruindo os espaços entre os fios do tecido nas áreas onde não se quer que a tinta transpasse, deixando livres os espaços por onde ela deverá passar. A produção de matrizes é composta basicamente em 6 estágios: construção do quadro, esticagem, emulsionamento, fotoincisão, revelação e acabamento. Os resultados esperados em sua impressão final é que determina as técnicas e os produtos que você vai adotar para produzir sua matriz. Todo processo industrial tem suas exigências e tolerâncias, priorizando alguns parâmetros e dispensando outros, num contexto lógico, é claro. Por exemplo, se você quer imprimir algumas placas com letras grandes em 2 cores para serem vistas à distância, a tolerância será grande. Uma variação de 5 milímetros no registro pode não ter efeito, assim como a definição dos contornos e outros parâmetros. Neste caso, não se exige alta tecnologia para a confecção desta matriz. Nas impressões de circuitos, não pode haver variações nas medidas das trilhas, pois elas são condutoras de corrente elétrica e onde houver um estreitamento, ela pode se romper, inutilizando a peça ou um aparelho eletrônico. Neste caso, as matrizes precisam ser exatas para garantir a qualidade exigida pelos impressos. A função do quadro é manter estirado o tecido, mas não é qualquer quadro que desempenha esta função com perfeição. Se ele sofrer um empenamento e mudar sua geometria, o desenho gravado na tela igualmente se modificará. Então, os encaixes de cores e o registro ficarão imperfeitos. Para evitar o empenamento, antes você precisa saber por que os quadros empenam. Os quadros de madeira, quando molhados, podem mudar sua geometria pela absorção da água. Para evitar o empenamento nos quadros de madeira, você pode aplicar uma demão de lata vedante, impedindo a absorção de água e também facilitando a secagem após a lavagem. A força exercida pela tensão da tela pode ser suficiente para envergar até um quadro de metal. Por isso, é importante adotar um perfil com as medidas adequadas. Você encontrará quadros armados em madeira, aço e alumínio, cada um com suas vantagens. Por exemplo, os de madeira são baratos, porém têm uma baixa estabilidade dimensional e menor durabilidade. Os de aço são mais resistentes, porém mais pesados, dificultando o manuseio e até impedindo a sua utilização em alguns equipamentos. Os de alumínio são mais leves, com boa resistência mecânica, porém mais caros. Para entender as exigências das impressões e dos processos serigráficos, foi desenvolvida uma série de tecidos que permitem a produção de matrizes de alto desempenho. A escolha do tipo de tecido a ser utilizado em sua matriz dependerá essencialmente dos seus conhecimentos e experiência em serigrafia.
Mas também é lógico que você precisa conhecer os materiais disponíveis e suas características. Para ilustrar, mostraremos de uma forma genérica os tecidos e suas principais propriedades. Os tecidos serigráficos são normalmente produzidos com fios de poliamida, popularmente conhecido como nylon, fios de poliéster e fios de aço. Os tecidos com fios de poliamida são mais flexíveis, apresentam uma excelente resistência mecânica e são indicados para uso onde se aplicam produtos abrasivos, como as tintas cerâmicas, tintas refletivas e fluorescentes. Pela sua boa elasticidade, é também indicado para impressão em superfícies irregulares, como peças cônicas, cilíndricas, ovais e outras peças técnicas injetadas ou moldadas. Os tecidos com fios de poliéster suportam as tensões mais altas, apresentando um alongamento menor. Possui uma menor flexibilidade, permitindo um fora de contato menor, aumentando assim a precisão no registro. Facilita a passagem da tinta, apresentando uma boa performance nos processos onde a velocidade da impressão é rápida. Suporta altas tiragens e facilita a recuperação para posterior gravação de outro desenho. Os tecidos com fios de aço são utilizados em situações específicas, como, por exemplo, para impressão em frascos de vidro, onde se usa tinta aquecida e o ambiente pode estar contaminado com partículas cortantes. Filiatura é o nome que define a quantidade de fios existentes em um espaço linear. Os tecidos serigráficos podem variar de 8 até 190 fios por centímetro, dependendo do fabricante. O diâmetro dos fios é um dos fatores que define a resistência do tecido às tensões de estiramento. Quando diminuímos a filiatura de um tecido, necessariamente temos que aumentar o diâmetro dos fios para manter a resistência mecânica. Por exemplo, uma malha com 8 fios por centímetro terá seus fios com diâmetro de 300 microns, lembrando que 1 micron é a milésima parte do milímetro. Em uma malha com 190 fios por centímetro, os fios terão um diâmetro de 31 microns. A abertura da malha é uma área vazia por onde a tinta deve passar no momento da impressão. Esta área é dada pela distância entre os fios e também está relacionada com seu diâmetro. Quando aumentamos o número de fios, imediatamente diminuímos o espaço entre eles. Quando aumentamos o seu diâmetro, também diminuímos os espaços entre um fio e outro. A superfície livre é uma medida dada em valor percentual e corresponde à somatória das áreas livres em relação à área total. O volume teórico de tinta é calculado com base na superfície livre do tecido e sua espessura. A grosso modo, ele é calculado da seguinte maneira:
Multiplica-se o valor da superfície livre pela espessura do tecido e o resultado é dado em centímetros cúbicos por metro quadrado. Você dificilmente terá que fazer estes cálculos, pois eles são tabelados e encontrados nos catálogos técnicos dos fabricantes. As emulsões se dividem em 3 principais grupos: as bicromatadas, que se combinam com sensibilizantes à base de bicromatos, as diazóicas, que se combinam com sensibilizantes à base de diazo, e as fotopolímeras, que dispensam o uso de sensibilizantes. Dentro desse grupo, elas ainda se dividem em resistentes à água e resistentes aos solventes contidos nas tintas. As matrizes de alta qualidade normalmente são produzidas com emulsões fotopolímeras ou diazóicas, que apresentam uma performance superior. Além disto, contam com a vantagem de serem bem menos poluentes por não haver metais pesados em sua formulação, como ocorre com as emulsões bicromatadas. Toda emulsão fotográfica é fotossensível. Porém, de acordo com a sua fórmula química, as emulsões exigem diferentes condições para serem endurecidas pela ação da luz. Para o endurecimento correto de uma emulsão serigráfica, devemos considerar de imediato 2 fatores: o tipo de luz adequada e a quantidade de luz suficiente. A luz é emitida por uma lâmpada normalmente chamada de fonte. Uma fonte emite radiações luminosas de diversos comprimentos de onda. Porém, somente as radiações com comprimento entre 350 e 390 nanômetros atuarão sobre a emulsão. Os raios nesta faixa de comprimento são chamados de ultravioleta ou simplesmente UV. A quantidade de luz que incide sobre a camada de emulsão é função de 4 principais fatores, que são a potência da fonte, a distância entre a fonte e a matriz, a espessura da camada de emulsão aplicada e o tempo de exposição. A potência da fonte determina a quantidade de luz que ela emite. Este valor é dado em watts. Quanto maior a potência de uma fonte, mais radiações ela emite. Portanto, a emulsão deve ser endurecida mais rapidamente, diminuindo o tempo de exposição. A distância entre a matriz e a fonte de luz deve ser igual à diagonal entre o comprimento e a largura do quadro. Se esta distância for menor do que a indicada, a matriz receberá mais luz no centro do que nas extremidades, e isto pode causar problemas. Para que a emulsão seja endurecida corretamente, a radiação emitida pela fonte deve atingir toda a sua massa. Portanto, quanto mais espessa for a camada de emulsão, maior será o tempo de exposição, pois os raios deverão demorar mais para penetrar nas partes internas da camada. O tempo de exposição deverá ser calculado experimentalmente. Para tanto, devemos fixar todas as variáveis influentes: a fonte de luz, a distância entre a fonte e a matriz e o tipo de emulsão são variáveis que podemos fixar facilmente, pois usaremos sempre os mesmos. A espessura da camada é algo um pouco mais difícil de se controlar, porém, se padronizarmos o processo de emulsionamento, sua variação não será significativa no tempo de exposição. Em primeiro lugar, o quadro deve adaptar-se ao equipamento e ao processo de impressão. As medidas internas são definidas em relação ao tamanho do desenho e ao tipo de equipamento utilizado para a impressão. Você deve reservar um espaço na área interna da matriz para o escape e a manipulação da tinta. Por exemplo, para um desenho no formato A4,
de 210 por 297 milímetros, é normal reservar um adicional de 150 milímetros em cada um dos lados. Então, as medidas internas devem ser de 510 por 600 milímetros. Para um desenho de 1,60 m por 2,10 m, se usa uma margem de 25 centímetros nos 4 lados, levando as medidas internas para 2,10 m por 2,60 m. Uma vez definida as medidas internas, você terá bases para escolher o tipo de perfil adequado. Os quadros devem ser projetados para manter uma tela estirada a uma tensão que pode chegar a 26 newtons por centímetro. Isto equivale a um peso de aproximadamente 2,6 kg em 1 centímetro e corresponde a um peso de 260 kg aplicados em 1 metro. Esta força é suficiente para envergar uma barra de metal, dependendo das suas medidas e formas geométricas. Para resistir a esta tensão, você deverá escolher um perfil adequado para a construção do quadro. A resistência do perfil está diretamente relacionada com suas medidas de altura, largura e espessura de parede, e também com seu formato geométrico. Você pode consultar o fabricante para se informar sobre as resistências dos perfis disponíveis. O lado onde será fixado a tela precisa ser tratado, pois disto dependerá a boa aderência do adesivo e a segurança de que o tecido estará bem preso. A superfície deve ser lixada com uma lixa de número 24 a 36, tomando os cuidados para não criar depressões na superfície, pois isto pode prejudicar o contato com o tecido. A superfície a ser colada deve estar limpa, isenta de resíduos gordurosos, sem rebarbas ou bordas vivas, pois isto pode causar a ruptura do tecido na operação de esticagem. O esticador mecânico é um equipamento que possibilita o tensionamento com um bom grau de uniformidade. Além disto, ele mantém presos os 4 lados do tecido, o que permite o uso de instrumentos para se ter controle numérico do grau de tensão. Este equipamento também permite a utilização de adesivos especiais para fixar o tecido ao quadro, evitando os grampos que não são eficientes. Nas próximas cenas, mostraremos a sequência de operações para esticar um tecido em um quadro de alumínio, usando um tipo de esticador mecânico de baixo custo.
pinça pneumática é um equipamento de alta precisão que permite um controle total sobre a operação de esticagem. Elas são montadas em série e ligadas a um sistema central de comando que distribui a força de tensão equalizadamente em toda a extensão do tecido nos 4 lados, proporcionando assim uma esticagem perfeita. A força aplicada para estirar o tecido é chamada de tensão e é dada em newtons. A medição da tensão é feita por um instrumento chamado tensiômetro. Este instrumento é usado para garantir que o tecido seja estirado no grau desejado e que a tensão seja uniforme em toda a extensão da tela nos 2 sentidos. A emulsão deve ser preparada de acordo com as instruções do fabricante. No caso de emulsões bicomponentes, obedeça às proporções da mistura indicada e leia atentamente o seu catálogo técnico para assegurar um procedimento correto e obter o melhor resultado em seu trabalho. A emulsão e outros tipos de estêncil devem ter uma boa adesão sobre a tela, e para garantir isto é necessário um tratamento. Isto se faz lavando a tela com desengraxante específico para este fim. A finalidade do tratamento é eliminar substâncias gordurosas ou partículas sólidas existentes na superfície da tela que possam impedir a boa adesão da emulsão. A aplicação da emulsão se faz com uma calha emulsionadora desenhada para este fim. Você deve estar atento quanto à sua qualidade, pois a calha influi diretamente na uniformidade da camada de emulsão depositada. Ela deve ter uma boa lisura na superfície de contato para promover um depósito uniforme e plano de emulsão. Seu formato deve ser anatômico, de modo a facilitar o trabalho. E também ser isenta de cantos vivos para evitar a ruptura do tecido quando ela for pressionada e arrastada sobre ele. A calha incide sobre a tela de 2 maneiras. Nesta cena, você vê a posição para o depósito de camada. Agora, mostramos a posição da calha que permite remover parte da emulsão depositada. O lado interno da tela é chamado lado rodo, e neste lado não é recomendável que se deposite uma camada espessa. O lado externo é chamado lado impressão, e nele pode ser depositada uma camada maior conforme a finalidade da matriz. A fotoexposição tem como objetivo endurecer a emulsão pela ação da luz. É nesta operação que se forma o desenho na matriz. Isto porque o fotolito impede a incidência da luz em algumas áreas. Desta forma, a emulsão só será endurecida nas áreas que não fazem parte do desenho. A ideia fundamental é bastante simples, mas na verdade há muita técnica envolvida, e ao longo desta apresentação voltaremos neste tema para a explicação dos detalhes. Esta operação tem como objetivo remover a emulsão nas áreas que não foram endurecidas pela luz. Isto se faz com a aplicação de um jato d'água com uma pressão suficiente para eliminar as partes não expostas da película. Esta operação
exige um certo cuidado, pois se o jato d'água for muito forte, ele poderá remover, inclusive, as partes que não deveriam sair. Após a revelação, a matriz segue para a secagem, que pode se efetuar em uma estufa ou em um ambiente fechado isento de poeiras. O acabamento tem como finalidade proteger a matriz e facilitar o trabalho de limpeza. Nas matrizes para baixas tiragens, pode-se aplicar fita gomada nos cantos internos e nas bordas para evitar a penetração de tinta e os solventes, facilitando a limpeza e a posterior recuperação da matriz. Para evitar dúvidas aos usuários, é recomendável que a matriz seja devidamente identificada. Isto se faz instalando em sua lateral uma etiqueta que contém as suas especificações técnicas. A uniformidade da esticagem influi diretamente na perfeição do emulsionamento. Para ilustrar, vamos supor uma tela presa a um quadro de madeira através de grampos. Na região entre os grampos, o tensionamento é menor, pois o tecido não está preso. Então, nos pontos de menor tensão, a calha avança, e nos pontos de maior tensão, ela recua. Isto provoca uma desuniformidade na deposição da camada de emulsão, que ficará com relevos. A camada irregular de emulsão reflete diretamente na perfeição da impressão final e na durabilidade da matriz. Os fios do tecido têm uma certa elasticidade que se manifesta em função do tempo. Isto quer dizer que um fio, logo depois de esticado, inicia um processo de relaxamento, perdendo a tensão ao longo do tempo até se estabilizar. Por isto, o processo de esticagem deve ser lento e gradual para compensar o relaxamento do tecido. Então, a colagem do tecido ao quadro só deve ser feita após o seu relaxamento e a estabilização da tensão. A perda de tensão também pode ser causada pela instabilidade do quadro, que pode se envergar depois que a matriz estiver terminada. Para evitar isto, o correto é tensionar o quadro previamente até a sua estabilização. Assim, ele não sofrerá alterações dimensionais depois da matriz acabada. A resistência do estiramento e a perda de tensão ao longo do tempo são dados tabelados que você encontra no catálogo técnico do fabricante de tecidos. O controle da tensão é muito importante, pois em muitos casos as impressões com mais de uma cor exigem um jogo de matrizes com o mesmo grau de tensão. A resistência de um fio estirado aumenta do centro para as bordas. Um tecido tensionado pode se deslocar 2 milímetros no sentido perpendicular com uma pequena força. Porém, este mesmo deslocamento nas proximidades da borda exigiria uma força muito maior. Quando a calha é pressionada contra a matriz, a pressão nas extremidades da calha é muito maior.
Isto pode causar uma deposição de emulsão menor nas bordas e maior no centro. Por isto, é recomendável que não se pressione a calha contra a tela com muita força. O emulsionamento pode ser realizado manualmente, e o bom resultado dependerá da habilidade e a prática do operador. Para as matrizes de grandes formatos que exigem precisão, pode ser usado um emulsionador mecânico que garante a uniformidade da camada. A quantidade de emulsão aplicada deve ser suficiente para preencher os espaços vazios da tela e ainda formar uma película uniforme nos dois lados. Para se obter uma camada suficiente, normalmente é necessário a aplicação de mais de uma demão. Quando se exige precisão máxima, pode ser usado um instrumento para medir a altura da camada. A secagem da emulsão deve se dar em uma estufa num ambiente escuro e seco. A temperatura e o tempo de secagem são dados fornecidos pelo fabricante e podem variar conforme o tipo e a marca da emulsão. Portanto, siga corretamente os procedimentos recomendados na ficha técnica dos produtos e, em caso de dúvida, consulte o seu departamento técnico. A secagem se efetua da superfície para o centro, portanto, você deve estar seguro de que a camada esteja seca em toda a sua massa, pois se a parte interna estiver úmida, você terá problemas nos próximos estágios da produção. O objetivo da gravação é copiar a imagem do fotolito para a tela. Então, o que fazemos é uma reprodução em negativo, e a qualidade da impressão final dependerá também do grau de semelhança entre o desenho que está no fotolito e o desenho que foi gravado na tela. Em outras palavras, o que temos que fazer é copiar na tela exatamente o que está no fotolito. A exatidão desta cópia dependerá das técnicas e dos produtos utilizados no processo. Mas não podemos falar em exatidão sem antes citar o que é considerado exato. Por isto, vamos dar uma ideia para você dimensionar. Leve em conta que um fotolito reticulado com 28 linhas por centímetro, o tamanho do ponto cheio, que representa 100% de cor, mede 357 microns. Em uma área do desenho que representa 20% de cor, o tamanho do ponto será de 71 microns. Lembrando que este valor equivale a 71 milésimos de milímetro. Daí, temos que um desvio de 10 microns em seu tamanho equivale a um erro de quase 15%. Conclusão: um desenho grande, na verdade, é um aglomerado de pequeninos desenhos que, ao final, exigem uma precisão micrométrica, onde 10 microns podem fazer a diferença. Por isto, todo o processo de confecção da matriz deve ser técnico, para no final garantir um grau de perfeição tolerável. Ao fixarmos o fotolito sobre a tela a olho nu, temos a impressão de que os dois estão em contato. Mas isto não ocorre em toda a superfície. Em muitas áreas, o fotolito pode não estar tocando a tela. Para ilustrar, vamos considerar um ponto onde o fotolito esteja afastado. Então, haverá um vazio entre os dois. Os raios de luz perpendiculares serão absorvidos pela parte negra.
Mas os raios que vierem de outras direções terão passagem livre e chegarão até a área que deveria estar protegida, anulando a função da máscara naquele ponto. Então, numa área de mau contato, o desenho pode ficar menor do que o previsto e pode até não ser gravado. Por isto, o contato entre o fotolito e a tela é feito em uma prensa a vácuo, que pressiona fortemente um contra o outro em toda a extensão, promovendo um contato total. Assim, as partes negras do fotolito protegerão a superfície emulsionada dos raios que vierem de qualquer direção. O fotolito protege apenas uma face da camada de emulsão, portanto, nada impede que a outra face seja atingida por uma radiação vinda pelo lado oposto do fotolito. A luz pode atravessar a camada de emulsão e ser refletida em várias direções pelos fios do tecido, que, se for branco, terá esta capacidade. A difusão das radiações provocadas pelos fios do tecido pode causar resultados insatisfatórios quando se exige alta precisão. Este problema pode ser eliminado com o uso de um tecido colorido que evita a difusão da luz branca nele incidida. Você encontrará com facilidade no mercado os tecidos amarelos que evitam a difusão interna da luz branca. O desenho deve ser impresso na transparência na face que estará em contato com a emulsão. Por isto, ele deve ser invertido. O desenho é a máscara, portanto, a distância entre ele e a emulsão deve ser 0. Se o desenho for gravado no modo legível, ele não ficará em contato com a emulsão, e sim o verso da transparência. Neste caso, a espessura da transparência será a distância entre a máscara e a emulsão, e por este espaço poderá passar a luz e atingir a emulsão nas áreas imprevistas. O desenho no fotolito é gravado na cor preta, que absorve as radiações luminosas. Mas o fato de uma superfície ser negra não garante que ela funcione plenamente como uma máscara contra a luz, pois dependendo do seu grau de opacidade, ela pode permitir a passagem de uma certa quantidade, muitas vezes suficiente para causar problemas. A propriedade de retenção de luz é chamada de densidade óptica e pode ser medida numa escala que obedece à seguinte proporção. Quando a parte negra deixa passar 10% da luz recebida, a densidade óptica terá um valor igual a 1. Quando passar 1%, a densidade será 2. Se passar 0,1%, a densidade terá o valor de 3. O valor da densidade óptica aceita pela serigrafia é de aproximadamente 3,2. O instrumento usado para medir esta propriedade é o densiômetro de reflexão. O tempo de exposição pode ser definido experimentalmente, isto porque ele está ligado a uma série de fatores que nem sempre compensa confirmar a cada matriz produzida. As variedades de emulsões e outros produtos fotossensíveis podem responder de uma forma diferente às radiações luminosas. O comportamento das emulsões em relação às radiações é um dado que você encontra no catálogo técnico do produto. Por outro lado, o catálogo da fonte informa as características físicas da luz que ela emite,
Com estes dados em mãos, você pode adequar o seu processo adotando uma fonte que atenda às suas necessidades. A camada de emulsão pode ser medida, pois existem instrumentos para isto, e você ainda pode estabelecer um processo para que a camada fique dentro de uma faixa tolerável entre uma aplicação e outra. A distância entre a matriz e a fonte de luz não pode ser menor do que a linha diagonal da moldura, pois isto faz com que a matriz receba mais luz no centro do que nas extremidades. Se a distância for maior, toda a matriz receberá menos luz e o tempo de exposição deve aumentar. O melhor procedimento para encontrar o tempo de exposição é o seguinte: adote um tipo de emulsão. Padronize o processo de emulsionamento para que a camada de emulsão fique dentro de uma faixa tolerável. Para tanto, você pode usar um emulsionador automático e ainda medir a camada, pois existem instrumentos para isto. Fixe a distância entre a matriz e a fonte. Usando um radiômetro, você pode medir a quantidade de luz que a fonte emite. Faça isto periodicamente, pois as lâmpadas têm um tempo de vida útil e a intensidade de luz vai diminuindo com o seu uso. Com estas variáveis fixadas, o tempo de exposição pode ser encontrado através de testes. Para tanto, você pode usar um calculador de exposição, que veremos seu modo de uso no próximo bloco. Para obter o tempo ideal de exposição, se utiliza um dispositivo que contém várias amostras do mesmo desenho, onde cada amostra será exposta à luz por um tempo diferente. A primeira exposição se dá em todas as amostras. Na segunda exposição, a primeira amostra é protegida e todas as outras são expostas por 2 vezes. Na próxima, as 2 primeiras são protegidas e as outras receberão a terceira exposição. Seguindo esta sequência, você terá o mesmo desenho com vários tempos de exposição na mesma matriz. Então, basta escolher a melhor amostra e o tempo de exposição correspondente. Quando o tempo de exposição é insuficiente para endurecer a emulsão, ela pode ser removida no momento da revelação. Então, na matriz não se forma o desenho esperado. Como já vimos, a luz pode atingir as áreas protegidas pelo lado inverso da película de emulsão e também passar através da máscara do fotolito. É claro que por estas vias a quantidade de luz incidente é pequena, mas se o tempo de exposição for excessivo, a emulsão poderá endurecer-se total ou parcialmente, dificultando ou impossibilitando sua remoção. O resultado da superexposição é o entupimento dos pontos de retícula ou dos traços finos. A cutância é o poder de corte da emulsão. Após a exposição, a parte protegida da camada é removida pela força mecânica de um jato d'água, que deverá cortar a película exatamente no limite entre as áreas expostas e não expostas. A perfeição deste corte dependerá da qualidade da emulsão e de toda a técnica usada nos passos anteriores. O corte imperfeito resulta na má definição dos contornos do desenho. Para aumentar a produtividade, você pode produzir vários quadros realizando apenas um procedimento de esticagem. Nas próximas cenas, mostraremos o processo de uma esticagem para 3 quadros de uma só vez.
Em alguns casos, se recomenda a esticagem da tela em ângulo, pois isto pode evitar a formação de moiré e ainda melhorar a definição e a precisão dos traços finos. Neste bloco, mostramos a sequência do processo de esticagem de tela em ângulo. Em algumas ocasiões, será necessário remover a emulsão de uma matriz por conta de algum erro ocorrido durante sua produção. Existem produtos específicos para este fim, que são capazes de dissolver a emulsão com muita facilidade e eficiência. Nesta cena, mostramos o modo de aplicação do produto e remoção da emulsão dissolvida pela força de um jato d'água. As matrizes serigráficas podem ser recuperadas após o seu uso na indústria. O primeiro passo é a remoção da emulsão, que se faz com a aplicação de um produto especial para este fim, conforme está sendo mostrado nesta cena. Uma vez removida a emulsão, ainda fica na tela a imagem fantasma, que foi formada pelos fios tingidos pela tinta de impressão durante o seu uso. Para remover a imagem fantasma, se utiliza também um produto específico, e seu modo de uso está sendo mostrado nesta cena.
Ao final, a tela fica completamente restaurada e em perfeitas condições para nela ser gravado um outro desenho. Nesta apresentação, mostramos as principais teorias sobre produção de matrizes serigráficas e esperamos que você possa aplicá-las ao seu trabalho e melhorar ainda mais a qualidade dos seus produtos ou serviços. A Silktop estará à sua disposição para qualquer consulta. Visite o nosso site www.silktop.com.br e conheça a nossa série de cursos.